Pronto, cheguei. Já me perguntaram ali, não vai ter live hoje, não? Que legal, gente. Legal saber que vocês estão acompanhando, que vocês estão gostando do nosso papo, né? Tá bem legal. Todos os dias uma historinha aí pra gente contar, todos os dias experiências sendo trocadas, né? E a gente vai conversando sobre os assuntos e atualizações. Não sei se vocês ficaram sabendo, essa semana, uma menina de 13 anos, numa escola, recebeu várias facadas. Muitas e muitas facadas de um colega da sala de aula. Só um pouquinho, peraí. E aí, sabe o que aconteceu? Ela foi parar no hospital. Graças a Deus ela não faleceu. Porém, gente, ela passou por cirurgias, porque, né, foi afetado vários órgãos vitais do corpo dela. E ela está precisando de sangue, né? Doação de sangue. Eu estava até indo atrás porque ela precisa de sangue O positivo. Minha filha tem sangue O positivo também. Só que eu acho que é só lá em Rondonópolis que estão, né, pegando esse sangue. Eu não sei se as doações podem ser de outros lugares do Mato Grosso também. E vendo a cena, não sei se vocês viram a cena dela recebendo as facadas do colega, gente, é chocante. Me deu uma coisa tão ruim. Até mandei para uma amiga aqui. Eu falei, você teve a mesma sensação que eu tô mal até agora. O que que essa menina fez de tão grave, né, essa adolescente fez de tão grave para o menino chegar a fazer isso? E aí tem a foto de uma carta que ele fez de despedida com a faquinha que ele usou, cheia de sangue, né? E eu fui ler a carta, prestando atenção nas entrelinhas, sabe? E lá estava escrito, né, que há muito tempo ele já não era feliz, que há muito tempo ele não sentia mais nada e não sabia mais nem o que falar. Ou seja, parece que ele tinha perdido o sentido da vida. E aí ele despediu, né, mãe, vó, tchau, né, desculpa e tchau. E para os meus irmãos, que são os únicos que eu amo, né, tô me despedindo aqui. Então ele quis dizer ali que as únicas pessoas que realmente faziam diferença para ele eram os irmãos. Tava pedindo desculpa e se despedindo porque ele sabia que alguma coisa ia acontecer, consequência do que ele estava pretendendo fazer. E aí eu fiquei pensando, gente, desde que o mundo é mundo, as mulheres sofrem, né? Não, cara, não um caso isolado como o dela, claro, mas fico pensando como mulher sofre, e isso bíblico, né, gente? Desde quando Eva e Adão foram expulsos do paraíso, uma das consequências, né, era a mulher sentir dor, agora ia ter que trabalhar para ter o seu sustento, né, o homem e a mulher. Mas em relação ao homem, eu acho que a mulher sofre muito mais. Não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu. Mas, gente do céu, tudo com a mulher é mais, como é que se diz, cobrado da sociedade. É tudo muito julgado, nós somos julgadas demais pelas nossas atitudes, pelo que a gente faz, pelo que a gente não faz, sabe? Isso desde a infância. A gente não pode ficar à vontade, a gente não pode pensar, a gente não pode falar. Há certos tipos de trabalho que não é legal a mulher trabalhar. Então, sempre tem um porquê, um mas, um porém, sabe? E eu fiquei imaginando, gente, como é complicado. Agora imagine no passado, né? Imagine no passado. Eu queria que vocês me falassem aí o que vocês acham. Porque é uma percepção que eu tenho como mulher. Eu estudando muito sobre o abuso, na minha cabeça, eu pensava, né, que eu tinha sido abusada só uma vez, assim, não uma vez, né, por uma pessoa. E aí, quando eu fui estudando e fui lendo os tipos de abuso que existem, eu percebi, gente, eu fui abusada a minha vida inteira. Não foi só uma vez com uma pessoa, não. Quantas vezes, para aí para pensar quem é mulher aí vai entender o que eu tô falando. Quantas vezes na rua eu andando
Isso tanto pequena como adolescente. Passava um homem de bicicleta sentido contrário e vinha e pegava no meu peito. Pegava no peito e saía, né? Porque tava de bicicleta. Quantas vezes isso aconteceu, gente? Nossa, e eu lembro que isso acontecia com a minha mãe também. A gente ia a pé para a igreja e a gente andava um bom pedaço. Passava assim, às vezes o homem tacava a mãozona no peito. É horrível isso. Nossa, é uma sensação de impotência. Quando eu lembro, eu até me emociono, porque a gente não tá esperando por isso. E aí, de repente, vem uma atitude dessa. Ou você tá passando, vem um homem, taca ali o tapão na bunda, ou passa a mão na bunda, te olhando como um objeto, sabe? Deixando bem claro aqui também outros tipos de atitude. Homens que, por você ser pequena, colocavam você no colo, né? E aí se aproveitavam da situação também, outro tipo de abuso. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vítimas que eu acompanho, que vêm atrás de mim para perguntar algo, né, sobre abuso, falam assim para mim, acho que eu não é, acho que isso não configura abuso, porque não teve penetração. Mas é abuso sim, gente. É abuso sim. Nós somos subjugadas o tempo todo, nós somos objetificadas o tempo todo, nós somos abusadas o tempo todo. Vocês não sei, mas eu já tive, por exemplo, proposta de trabalho, mas para eu conseguir esse trabalho, eu tinha que fazer certas coisas. Eu tinha que beijar, eu tinha que ficar com a pessoa. Se eu ficasse, se eu beijasse, aí eu conseguia o trabalho. Já perdi emprego também por causa disso, sabe? Exatamente, Rita, molestado, né? Quantas vezes fomos molestados? E é abuso, né? Porque você tá passando dos limites, você tá infringindo ali, né? Algo sem consentimento. Já perdi emprego, gente, por causa disso. Por exemplo, eu estava num emprego, eu lembro até hoje. Eu era coordenadora de uma escola. Eu estava muito feliz, porque eu trabalhei por muitos anos como professora, tinha conseguido a coordenação. E aí, uma das pessoas da gestão é, propôs, né, para que eu ficasse com ele. Ele casado e tudo. Eu falei, não vou ficar. Não vou, não vou, não vou. E a partir do momento que eu disse não, ele fez a minha caveira para os outros gestores até eu ser mandada embora. Então, assim, também já perdi o emprego por dizer não. Então, assim, sempre, a minha vida toda, eu lembro que eu passei por situações difíceis, em que eu me sentia um objeto, em que parece que as pessoas só me viam dessa forma, não as pessoas, né, os homens em geral. E a gente fica calada, né? Incrível isso, a gente fica quieta. Você não tá esperando essa situação. Depois que você se dá conta do que tá acontecendo, você percebe assim, gente, se eu falar isso, o que vão pensar de mim? Aí a gente tem medo do julgamento e a gente não procura proteção. Agora é que a gente está acordando para a vida, certo? Agora é que a gente está assim buscando os nossos direitos e fala, não, eu não aguento mais, tô cansada, sabe? Tô exausta disso, vou buscar os meus direitos. Isso não vai acontecer com a minha filha, isso não vai acontecer com o meu filho, eu não vou deixar. Vou criar os meus filhos, principalmente os meninos, de uma forma que eles respeitem a esposa dele quando casar. Então, gente, é difícil, né? Meu Deus do céu, como é difícil a vida da mulher. Isso é bíblico, né? Desde que o mundo é mundo, as mulheres sofrem, sofrem e sofrem. Só que eu acho que os homens não têm ideia desse sofrimento, sabia? Essa é a impressão que eu tenho. Que eles pensam que a nossa vida não é difícil, assim. Gente, até a mulher que tem mais privilégios, ela sofre. Ela sofre por situações como essa que eu falei, né? Mas principalmente pelo julgamento, pela cobrança da sociedade. A gente tem que estar perfeita o tempo todo, a gente tem que estar bonita o tempo todo, a gente tem que estar sendo a mãe perfeita, sendo a pessoa que produz no trabalho, com o emocional lá em cima. A gente tem que estar 100% o tempo todo. E a cobrança é tão grande. A gente trabalha fora,
Aí chega em casa, a gente tem que trabalhar em casa, pelo menos a maioria, né? Cuidar dos filhos, ter emocional para cuidar dos filhos, ter emocional para ser uma boa esposa, né? Gente, é muito trabalho. E se você participa de alguma outra comunidade, ainda acumula os serviços dessa comunidade, como igreja, como outros tipos de comunidade que existem aí. E a gente quer participar, a gente quer também, né, ter o nosso lugar. E não é fácil, gente do céu, como é difícil. A raiz histórica da mulher é uma raiz complicada. Além dessa parte bíblica, que foi o começo de tudo, se você olhar durante a história do mundo, né, nós não éramos contadas como ser humano. Quando contava as multidões, só contava a parte dos homens, mas nós não éramos contadas. A mulher sempre foi uma moeda de troca. O homem sempre o provedor, e para que ele conseguisse posses, ele tinha que ter muitas mulheres, né? Para ele mostrar na sociedade que ele era um homem rico, era a quantidade de mulheres que ele tinha, a quantidade de filhos que a esposa era capaz de dar para ele. Se a mulher não pudesse ter filhos, era uma mulher condenada, era uma mulher mal falada, era como se fosse uma maldição, né? Então, algo que a mulher não escolheu, ela não pode ter filhos, ela não era uma mulher produtiva e ela era condenada para o resto da vida, porque ela ficava ouvindo isso da sociedade toda, que nem para isso a mulher prestava, né? Olhando toda a história, né? Então, o homem, ele sempre usava desses privilégios sobre a mulher para que ele tivesse, então, né, por cima, para que ele tivesse um status. Quanto mais filhos a mulher tivesse, quanto mais mulheres ele tinha, mais poder ele tinha. O corpo da mulher sempre foi um produto. Se você observar, tudo que é vendido, tudo que é comercializado, sempre usam o que para vender, para fazer propaganda, para chamar o corpo da mulher. É roupa, né, moda, bebida, festas, acessórios, carros, tudo que às vezes você fala assim, mas não tem nada a ver, mas eles colocam a mulher, o corpo da mulher, como a propaganda, né, para chamar a atenção. Então nós somos também feitas de objeto nessa parte, sabe? Nós somos realmente um produto, né? E foi Rita, mulher que não dava filho, o homem também era rejeitado. Sim, exatamente, o que eu falei agora. Nós éramos rejeitadas, né? Eu falo nós porque eu me ponho nesse lugar, sabe? Quando a gente vê as histórias, né? Quando a mulher não era capaz de dar um filho, ela era a pior das pessoas. Não é capaz nem de dar um filho, não presta nem para isso. Então, assim, quantas mulheres não sofreram, né, gente? Mulheres que eram abusadas, eram expulsas de casa, porque elas eram tidas como culpadas por serem abusadas e eram tidas como prostitutas. Maria Madalena foi uma dessas, né? Foi expulsa de casa porque foi abusada por um parente e aí os pais expulsaram, tanto que ela foi para Magdala, por isso que é Magdalena, né? E virou prostituta, né? Do dia para a noite ela não pediu para uma situação dessa e acabou passando por isso. E aí, gente, automaticamente, com toda essa cobrança da sociedade, com toda essa subjugação, essa objetificação na mulher, nós carregamos no nosso DNA feminino a culpa. Nós nos sentimos culpadas quando os nossos filhos falham. A gente se sente culpada quando o casamento falha. A gente se sente culpada quando você não consegue limpar a casa, deixar a casa brilhando. A gente sente culpa por tudo. A gente tem, parece que um prazer em carregar a culpa para nós, sabe? Submissão. A gente sabe que na Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa, mas eu acho que a gente levou para o outro lado. Uma submissão de ficar calada, de aguentar quieta tudo que o marido faz. Agora até que não, mas antigamente o homem aprontava demais, às vezes traía demais a esposa, e a esposa, para salvar o casamento, para não dar o que falar perante a sociedade, ela aguentava quieta. Mulheres que apanhavam do marido, e ó, calada, o tempo todo, e sim senhor, não senhor. Tinha mulher que não podia nem levantar a cabeça, gente. Né? A gente vê várias histórias, vários filmes aí,
E os livros nos contam que a vida da mulher era muito, muito mais difícil do que hoje. Medo, a gente sempre, o tempo todo, se você observar na nossa vida o tempo todo, nós passamos por medo. Como eu falei esses dias, o nosso estado aqui, o estado do Mato Grosso, está sendo o campeão no ranking de feminicídio. Aí você fica até com medo. Por exemplo, eu tenho um medo de um dia minha filha dizer não para alguém e essa pessoa querer fazer algo com ela. Como a gente viu. Esse dia a menina não quis ficar, menina de 11 anos, não quis ficar com o amigo na escola e aí foi espancada e foi espancada de tal forma que foi parar no hospital e depois acabou falecendo, porque não quis ficar com o amigo. Aí a gente fica com esse medo, gente, medo porque, quer dizer, você não pode nem dizer não, você não pode ter vontades, você não pode, você tem que sempre aceitar, sempre dizer sim, entende? É, a gente também carrega, não sei se vocês concordam comigo, vão falando aí, tá, gente? A necessidade de agradar. A vida toda, como a gente foi tão submissa nessa, né, em tudo, é só aguentar, 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 calada, quieta, que nós criamos também a cultura da necessidade de agradar o tempo todo. A gente tem que estar agradando, agradando, agradando. Agora não só mais o marido, mas agradando a sociedade, agradando é, a sociedade em si, porque a sociedade ela nos julga e cobra. Então você tem que estar muito bem, ser uma mulher muito bem sucedida profissionalmente, você tem que ser a super mãe, você tem que ser a super esposa, você tem que ser a mais bela de todas, o tempo todo se cuidando, 24 horas. Que horas que sobra tempo pra gente? Fala pra mim. Não dá, entende? Então, a necessidade de agradar o tempo todo, de estar 100% o tempo todo, e é impossível a gente dar 100% em cada coisa. É muito difícil. Tem até um podcast que eu fiz com a Marcela, lá no YouTube, Amor que Ensina, tem lá, bem no iniciozinho, um dos episódios, a gente falou sobre esse papel da mulher, sabe? A Marcela Furlan. Esse papel em que a mulher desempenha e essa cobrança que nós mesmos adquirimos, sabe? De ter que estar 100%. E aí chega uma hora que você está exausta. Por quê? Porque você começa a se cobrar também. Não, eu tenho que ser muito boa na igreja, eu tenho que ser muito boa na minha comunidade, na minha família, eu tenho que estar bem em tudo. Eu não posso mostrar fraqueza. Aí a gente fala assim, por que que o homem dá uma doençazinha, já começa a chorar, já começa a despedir da família, como a gente diz? É porque ele não tá nem aí se ele tá doente ou não, ele demonstra isso mesmo. A gente não, a gente tá mal. A gente tá com dor, mas a gente tá ali, ó. E às vezes, gente, é só pra mostrar que a gente é forte, porque tá doendo, tá sofrendo. E às vezes, assim, realmente a gente põe isso na cabeça de que a casa não vai andar se não for você. De que nada vai funcionar se não for você. A gente ainda brinca, né? Quando a mãe fala, ah, se eu sumir daqui, o que, que vai ser de vocês? A gente tem essas falas, né? E são falas que a gente brinca, porém, se você for olhar a fundo, realmente é uma cultura que a mulher tem de estar o tempo todo se mostrando forte, de estar ali dando 100% em tudo, e tudo tem que estar muito bem sobre o comando dessa mulher. Porque se ela não estiver ali, nada funciona. Será que não funciona mesmo, gente? Claro que funciona. Vai funcionar às vezes de uma outra forma, que não é a tua, mas vai funcionar. E aí a gente se cobra, a gente não tem um tempinho para descansar. Se a gente descansa uma tarde, por exemplo, e você não produziu nada, porque você estava exausto e você preferiu descansar, depois vem o sentimento de culpa, de que, poxa, eu não fiz nada do que eu precisava. Já tiveram esse sentimento? Nossa, eu não consegui fazer nada do que eu tinha planejado, porque eu estava tão cansado. Claro, gente, a gente precisa de tempo para descansar, a gente precisa de um tempo para nós. Como é gostoso poder sair só a mulherada e rir, sabe? Não precisa de bebida, não precisa de nada disso. A gente só estar em companhia uma da outra, conversar, um tempo para nós, como é bom. É melhor que qualquer terapia, a gente fala, né? Melhor terapia. A gente adquiriu também a cultura do silêncio. Nós sofremos caladas. Eu tenho várias amigas, quando você pergunta,
Se vê na cara dela que não tá bem, porque a gente demonstra, o corpo demonstra, gente, que a gente não tá bem. E aí a pessoa fala, não, tá tudo bem. Mas fala, o que que foi? Tá precisando de ajuda? Não, tá tudo bem. E ó, silêncio. Sofre calada porque não quer demonstrar para o mundo que precisa de ajuda. Isso é um mal de muitas mulheres, gente, dos homens também. Nós precisamos adquirir o hábito de pedir ajuda. Ninguém vive nesse mundo sozinho. E é assim, ó, quando um cai, o outro levanta, e esse aqui levanta o outro, e aí um ajudando o outro. A gente tem que adquirir esse hábito de entender que ninguém vive sozinho. E nós somos uma máquina, numa hora precisa de manutenção, de colocar um óleozinho ali, de arrumar uma peça que quebrou aqui. E não é vergonhoso para ninguém falar que você está mal, que você está precisando de ajuda, porque outros podem estar melhores do que você e te ajudar. Mas a gente evita, né? O que os outros vão falar. Não quero ninguém falando de mim. Não posso demonstrar fraqueza. O que vão pensar? E a gente vai levando esses problemas para frente, caladas. E o que acontece? Lá na frente o corpo vai gritar. O corpo vai demonstrar através de quê? De doença. Aí vem um câncer, aí vem problemas seríssimos. Por quê? Porque você só aguentou calada. Não colocou para fora. Por isso que eu falo para vocês, só o fato de você pedir ajuda, de você falar o que está acontecendo com você, já tira esse peso, já tira essa dor, porque o corpo não aguenta coisas ruins. Se você está sofrendo por uma coisa ruim, tá aqui dentro, ó. Já reparou quando a gente desprende o choro, dói aqui a garganta? Dói. Por quê? Porque é ruim, você tem que soltar. Tudo que é ruim, o corpo solta para fora. E por que a gente fica prendendo o choro? Por que a gente fica guardando? Para de guardar coisa ruim, gente. Solta isso. Ai, mas eu não tenho nenhuma amiga, eu não tenho ninguém. Então vai escrever. Escreve, chora, fala, grita, vai para um lugar que você tá sozinho. Tira isso de dentro de você. O que não dá é para aguentar isso calado. Não dá, tá? Dificuldade de impor limites, por isso que muita gente é abusada. E eu não falo só de abuso sexual, tá? Vários tipos de abuso, principalmente no trabalho, que a gente tem que aguentar certos abusos em prol do emprego, em prol do que, né, da nossa fama, em prol de ninguém saber o que está acontecendo e o que vão falar de mim. Então a gente tem que começar a se impor. O que é certo, o que é errado, é errado. Vamos parar de ficar quieta, gente. Mulheres, nós já mudamos muito. Ao longo da história, você vai olhando como era a vida das mulheres, já mudou muito. Mas, ó, tá longe ainda de ficar bom. Tá longe. E hoje nós estamos vendo tantos feminicídios, né? Tantas tentativas de assassinato, tantas mulheres apanhando, tantas mulheres sofrendo. Agora, adolescentes, parece que está virando moda. Adolescentes, mulheres estão sendo aí esfaqueadas, estão sendo tratadas dessa forma, porque não quer ficar com um colega, porque parece que é obrigada, né, a fazer o que eles querem. Então, gente, é triste. Ai, lembrei de outra história aqui agora. Falei para vocês que quando eu estava estudando, eu me vi, né, em algumas situações que eu me senti abusada. Para quem entrou agora aí, que eu me senti abusada, por exemplo, andando na rua e passava um rapaz e tacava a mão no peito. Eu pegava ônibus para ir para a escola. E na hora que a gente ia para a escola, o ônibus estava lotado, lotado. E a minha mãe já tinha me mostrado. Ela falou, filha, dá uma olhada naquele homem ali, ó. Você pode reparar. Ele era bem gordo. E aí ele usava a calça e umas camisas muito mais largas do que o corpo dele. E ficava solta. Ele falava assim, ó, por que ele usa aquela camisa solta? Repara só. E aí a gente sentou no fundo e ficamos olhando para aquele homem. Ele entrava no ônibus, ele só pegava o ônibus lotado e ele ia atrás de uma mulher e ficava justamente atrás da mulher. E aí o ônibus lotado, né? Andando para lá e para cá e balançando. E ele se esfregava nas mulheres. Eu vi várias vezes ele fazendo isso. E eu gravei bem o rosto dele. Minha mãe falava, grava o rosto dele para você, se ele entrar, você não fala nada, você sai de perto.
Achei engraçado, né? A gente falava assim, sai de perto. A gente não fala assim, denuncie, fala, grita para as pessoas, para que ele seja preso. Não. A minha mãe, claro, tentando me proteger, falava, sai de perto, não fica perto. Quer dizer, deixa ele vai continuar tentando fazer, ele vai fazer com outros, mas você não. Então, assim, tinha esse olhar de proteger, mas calada, sai você. E aí um dia eu peguei um ônibus, mas era em Várzea Grande. Dessa vez que minha mãe mostrou era em Cuiabá. Gente, meus cabelos estão com vida própria hoje, entendeu? Por isso que eu tô toda hora aqui, ó, tentando tirar do meu rosto. E aí a gente pegou o ônibus, eu e o meu irmão. Como era muito lotado, a gente ficava sempre na frente do ônibus ali, esperava, né, desafogar mais para depois a gente passar a roleta aí pro fundo. E o motorista já conhecia a gente, sabe? E aí, esse dia eu lembro que tava tão lotado, e aí a gente entrou e ficamos ali atrás do motorista, eu segurando ali. E aí, de repente, quando eu olho quem que entra, o tal homem, né? Ele entrou e eu achei que ele tinha ido pro fundo. E aí eu não observei mais. Quando eu percebi, gente, ele estava meio que de lado, assim, perto de mim, ele não estava atrás. Eu era uma criança, né? Nessa época, então assim, acho que ele não ia conseguir ficar atrás de mim e conseguir o que ele queria. Mas o que que ele fez? Para quem não sabe, antigamente a escola adventista usava, as meninas usavam saia, não era a calça. E uma saia rodadinha. Só que assim, todas as meninas usavam short por baixo, né? E eu senti de repente a mão na minha perna, na minha coxa, assim, ó. E ele foi subindo. E eu, instintivamente, não fiz o que minha mãe falou de sair de perto. Eu comecei a gritar. Comecei a gritar, gritar, gritar. Sai, tarado! Eu comecei a gritar, seu tarado, tira a mão daqui. Como o motorista já nos conhecia, porque há anos nós pegávamos aquele mesmo ônibus, naquele mesmo horário, o motorista parou. E aí ele foi expulso daquele ônibus, todo mundo começou a gritar com ele, e ele foi expulso daquele ônibus e ele saiu. Quer dizer, naquela época, né, era para ter sido preso, mas não existia isso, né, gente? E aí ele desceu e aquilo ficou marcado na minha cabeça. E isso é um tipo de abuso. Eu tinha o quê? Tinha uns 12 anos, eu acho, mais ou menos. Agora que eu lembrei dessa história aqui. E aí o motorista perguntou pra mim, você tá bem? Tá tudo certo? Eu falei, sim, ele passou a mão na minha perna. Hoje a gente sabe que, só passou a mão na perna, isso não quer dizer nada. Mas eu não consenti, gente. Eu não deixei ele fazer isso. Ele não pediu para fazer isso. E isso são pequenos atos que vão somando e vão nos colocando a mulher para baixo. Vai colocando a mulher cada vez mais para baixo, entende? Por quê? Porque a gente vai se sentindo cada vez mais objeto. E isso configura abuso também. Então, o começo dessa conversa aqui foi sobre isso. Muita gente é abusada, mas acha que não porque não teve penetração. E não é. Lembre-se, até a boca, ela é uma zona erógena e ela é uma parte íntima. Se a pessoa te beijou sem consentimento, é abuso. Entendeu? Hoje o mundo tá mudado. Esses dias eu vi esse homem andando na rua, né? E eu lembrei de toda essa história também. Eu falei assim, se fosse hoje, esse homem ia ser linchado, com certeza. Por quê? Porque a cabeça das pessoas já está mudando, graças a Deus. Mas naquela época, quantas vezes eu entrava no ônibus e eu via ele se esfregando nas mulheres? Quantas vezes? E olha o que que a minha mãe falava pra mim. Sai de perto. Não fica ali, sai de perto. Não era denuncie, fala, grita, vamos mostrar. Esse dia eu vi um vídeo também de uma mulher que começou a filmar um velhinho que estava sentado e toda mulher que passava perto dele, ele passava a mão na perna, passava a mão no corpo da mulher. Aí ele filmou, ela filmou ele fazendo isso, começou a gritar, né? Porque daí todo mundo começou a reparar o que ele estava fazendo e ele foi expulso também do ônibus. Nós precisamos mudar muito ainda, né, quanto sociedade. Nós precisamos também, mulheres, atentar que para essa mudança acontecer na sociedade, nós temos que nos impor. Nós precisamos ir atrás dos nossos direitos. Para de aguentar calada, fala, peça ajuda, como eu disse para vocês, não fica aguentando. Todo mundo passa por problema, não é vergonha para ninguém pedir ajuda. Ângeles, mas você não sabe do meu problema. O
meu problema é grave. Então, gente, vai com alguém de confiança, mas não fica calada. Ah, mas eu não tenho ninguém de confiança, não tenho nenhuma amiga, então vai pro papel. Escreve, 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 chora, fala tudo que você tem pra falar e depois queima, porque ninguém precisa saber. Mas você precisa tirar isso de dentro de você. Nós temos que parar de nos colocar nesse papel. Tudo isso que eu falei pra vocês no começo da história, da nossa conversa aqui, né? Culpa, submissão, medo, necessidade de agradar, silêncio, dificuldade de se impor, de impor limites, tudo isso a gente adquiriu com os maus hábitos. As mulheres têm tudo isso nas costas, né? Para mostrar que é 100%. Tudo por causa da cultura que nós tivemos desde de Eva. Eu já falo, quando eu vi Eva no céu, coitada da Eva, né? Mas assim, desde do começo da história, desde o mundo, né? Desde o início do mundo, nós sofremos muito. E eu acho que os homens não têm noção de como é difícil a vida da mulher, de como a gente se sente. E sabe por que eles não têm essa noção? Porque a gente não fala. A gente não chama nosso marido e fala, ó, eu tô me sentindo assim, 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 eu não gostei da forma que você falou comigo, eu não gostei da forma que você me tratou. E às vezes, quando a mulher ela se impõe, ela é tida como uma mulher, né, indomável, brava, rígida. Ixi, gente, quantas vezes já me chamaram de brava? Ixi! Você sabe por quê? Porque quando a mulher ela muda esse cenário, quando ela se impõe, quando ela ensina os seus filhos a serem gente de verdade, a respeitar outras mulheres, quando ela fala o que ela pensa, eu sou uma mulher que fala o que eu penso, e eu tenho muitas consequências por causa disso, tá? Quando ela fala o que ela pensa, quando ela escolhe o que ela quer, o que ela não quer, quando ela diz não, quando ela contesta, quando ela educa e se educa e fala não preciso passar por isso transforma. E o medo dos homens é demais, porque quando a mulher faz isso, tudo muda. As coisas que a mulher se impõe a fazer, ela faz bem feito. Então, por isso que a mulher se destaca em tudo que ela se propõe a fazer. Ela se destaca porque além das coisas bem feitas, a gente põe emoção. A gente tem emoção, a gente se entrega para aquilo, sabe? Então tudo sai muito perfeito e isso assusta, sabe? Tudo que transforma assusta. Quando a mulher, ela sai desse lugar de subjugação, de objetificação, sabe? De abuso, de mulher submissa de verdade. Eu tô falando de submissão de escravidão mesmo, tá? Não é a submissão que a Bíblia diz. É sobre amor, né? Submissa ao amor, ao seu casamento. Não, não é isso. A submissão que a mulher se propõe a fazer, aguentando tudo calada, né? Sofrendo, às vezes sofrendo violência. Essa é a submissão que eu estou dizendo. Então, quando ela sai desse papel, ela se transforma e ela transforma toda uma geração, ela transforma todo lugar que ela está. Eu já vi várias empresas que funcionavam de uma forma, aí veio uma líder, uma mulher, se colocou ali e mudou tudo. A empresa, ó, deslanchou, mudou tudo. Até o ambiente fica mais alegre, mais vivo, porque a mulher tem esse olhar. O homem já não tem. Então ela se destaca, e quando a mulher se destaca, isso dói nos homens, entende? Dói. Tudo que a mulher se propõe a fazer, pode reparar, ela faz bem feito porque ela põe a sua emoção, ela põe a sua entrega total. E nós fomos criadas para sobreviver. Agora a gente está entendendo que a gente não precisa sobreviver, a gente precisa viver. Viver de verdade. Mas gente, hoje foi um desabafo. Porque eu me senti muito assim, lendo, estudando, falei, gente, eu não fui abusada só por aquela pessoa. Não, fui abusada a minha vida toda. Desde quando eu nasci. Nós somos abusadas, entende? Nós somos colocadas como mulher objeto, mulher produto. Pra vocês terem uma ideia, lembra dos dotes? Ainda tem lugares que tem essa cultura, né? De que o homem tem que pagar o dote, ou seja, a gente está sendo literalmente comprada. Os pais literalmente vendiam suas filhas, gente. Para pensar. O homem tinha que pagar um dote muito bom para casar com a filha daquele homem, né? Daquele empresário, daquela família. E a família recebia esse valor, ou seja, nós éramos vendidas. O tempo todo nós éramos e somos produtos, simplesmente produtos. Então vamos sair desse lugar.
Vamos nos abraçar, né, a nós mesmas, nos entender, nos perdoar, que a gente não vai ser 100% em tudo, que vai ter coisa que vai ficar capenga, que tem dia que você não tá bem. Então a gente precisa se amar mais, porque só nós é que sabemos como a nossa vida é dura. E eu não quero um câncer, não quero uma doença. Você quer? Com certeza não, né? A gente precisa pôr isso pra fora, certo? Busque ajuda, busque a proteção de Deus, se entregue nas mãos de Deus, coloca lá sua cabecinha no colo de Deus, conta tudo. Senhor, eu tô assim, assim, assim hoje, não tô aguentando, me dá forças, porque tá difícil. Coloca uma música lá bem alta e ó, chora, chora, que alívio. Quando você tira essa dor de dentro de você, nossa, é outra coisa. E vai sorrir, gente, tira um tempo pra vocês, vai andar, vai tomar um suco, ir num lugar só você, sua amiga, suas amigas, um tempo pra vocês. Você precisa se priorizar também, tá? A vida passa e passa rápido, passa muito rápido, tá bom? Boa sexta-feira para vocês, um restante aí de sexta e um bom final de semana. Semana que vem a gente tem mais, a gente vai conversando. Foi um prazer estar com vocês todos os dias aqui nessa semana, foi muito bom a gente ir conversando, falando mais. Se vocês têm sugestões aí de assuntos pra gente conversar toda manhã, me fala, tá bom? Beijo, bom final de semana, gente. Tchau, tchau.